Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Peço desculpas que eu fiquei de gravar vídeo ontem, né? Na terça-feira, dia 3. Não deu tempo, não deu tempo. Cheguei em casa muito tarde do trabalho, tinha que terminar uns relatórios para alguns clientes. E eu tô gravando agora, no final do expediente também, porque se eu deixar para chegar em casa, não gravo hoje também. E eu já tinha prometido gravar o vídeo de embargo de terceiro. Amanhã eu vou gravar de contestação, não vou gravar hoje contestação, tá? Mas eu já havia prometido falar de embargo de terceiro. Também tenho que terminar de fazer a minha análise da prova da primeira fase do exame da ordem, porque tem os colegas, tá? Você que está vendo esse vídeo que não passou no exame da ordem ainda, coloque na sua cabeça uma coisa: você já é advogado. Você já é advogado. Eu passei no segundo exame da ordem. Eu conheço brilhantes advogados que estão muito bem posicionados, gente que está rica, inclusive, tá? Que passou no terceiro, no quarto, no quinto exame da ordem. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Claro que você quer passar no exame da ordem, de preferência no primeiro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que ninguém ouça que eu estou falando. Os melhores advogados que eu conheço, os advogados que estão melhor situados na carreira, os advogados que têm ótimas carteiras de cliente, que são respeitados pelos seus clientes, que são respeitados pelos seus colegas, a maior parte dos advogados que têm esses requisitos, e eu, se a modéstia me permite falar, tenho esses requisitos, fizeram mais do exame da ordem, tá? Então, se você eventualmente não foi aprovado e está estudando, continue estudando, mas não se desespera. Não se desespere. E eu conheço muito advogado que fracassou, cara que foi aprovado no primeiro exame da ordem. Passou de cara, de primeira. Não é regra, não é regra. Não queira ser reprovado no exame da ordem, porque o Paulo Papini falou que o cara é bom, o cara que é reprovado. Não, não é regra. E eu sei que é chato, porque quando eu fui reprovado no exame da ordem, é chato, é triste, né? As pessoas colocam expectativa em você, você coloca uma expectativa em você mesmo. Teus amigos ficam fazendo brincadeirinha, tá? Então, mas é isso daí, meus amigos, é isso daí, entendeu? Estudar, foco, sabe? Perseverança, resiliência, como diria Rocky Balboa no filme. Não importa o quão forte você consegue bater, e sim o quanto você consegue apanhar e seguir em frente. Bom, dito tudo isso, chega de enrolação, porque eu falo demais, tá? Chega de enrolação e vamos falar de embargos de terceiro, que é uma prova, é uma questão que vira e mexe e cai no exame da ordem. Olha, embargo de terceiro, se cair é mamão com açúcar, meus amigos. Embargo de terceiro. O que é um embargo de terceiro já está definido no artigo 674, caput, do Código de Processo Civil. Vamos ler comigo o artigo 674? Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com um ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Entendeu isso? O que é o embargo de terceiro? Duas pessoas estão brigando, tá? Duas pessoas estão brigando judicialmente. Imagina que eu estou brigando com o meu sócio, com o Dr. Guilherme, tá? Daí eu vou e penhoro o carro dele, sei lá, por hipótese. Mas a esposa dele entra no processo, ela fala, pô, peraí, ele penhorou o carro do Guilherme, se esse carro aqui é meu, tá no meu nome, etc, etc, etc. Esse é um caso de embargo de terceiro, que por sinal, isso em São Paulo não é tanto, mas já foi muito comum, porque hoje, eu não sei se no Brasil todo é assim, eu sei que em São Paulo é assim. Hoje em São Paulo, quando você vende um veículo, você reconhece a firma por autenticidade, quer dizer, você tem que ir até o cartório, né? Reconhecer firma. Uma vez reconhecida a firma, hoje, tem coisa de uns 4 ou 5 anos para cá,
o cartório automaticamente comunica o Detran daquela venda, tá? Isso hoje assim é automático, chama-se comunicação de venda. Até um certo tempo você tinha que pagar uma taxa de R$80, muita gente não pagava, e antes de você ter a opção de pagar a taxa, você tinha que levar o documento com firma reconhecida do vendedor para o seu despachante ou ir até pessoalmente o Detran para solicitar que o documento novo viesse seu nome. O que acontecia com muita frequência, eu já divulguei em vários casos desses, tá? O que acontecia? A pessoa, seu cliente, comprava um carro, assinava a firma, tá? Reconhecia a firma por autenticidade, e até mesmo por questão de multa, etc., sabe? Esquecia de fazer a comunicação de venda. E, eventualmente, esse vendedor respondia um processo na justiça, o credor pedia um ofício ao Detran e apareceu, olha, ele tem um carro, um Celta, sei lá, um carro qualquer. Juiz, penhora esse carro? E o juiz, claro que sim, o carro é dele, é penhora, né? Daí a pessoa lhe contratava, apavorada, olha, penhoraram o meu carro, como é que faz? Bom, daí você vê, ele não fez a comunicação de venda. Você entrava com uma ação, até hoje entra com essa ação, de embargo de terceiro. Eu não sei se fora de São Paulo a comunicação de venda é automática, então eu não vou falar com certeza se é automático ou não. Isso acontece muito com imóveis também, porque o carro, ainda quando a comunicação de venda não era automática, a transferência é baratinho, sei lá, R$100 e poucos, tá? Mas com imóvel é diferente. Uma escritura custa caro. Então a pessoa comprava o imóvel, tá? E na hora de gastar 20, 30 mil reais para registrar uma escritura, vou deixar isso para amanhã. E às vezes acontecia também, daquele vendedor do imóvel que não tinha dívida alguma por ocasião da venda, acabou contraindo uma dívida, teve uma ação trabalhista, separou da esposa, não importa. E aquele credor falou, opa, penhora esse imóvel aqui. Mais uma vez, o teu cliente batia na tua porta, desesperado. O que eu faço, doutor? Embargo de terceiro, tá? Então, assim, se o teu cliente estiver sofrendo a consequência, o efeito patrimonial de um processo do qual ele não é parte, tá? O recurso cabível aqui, não é recurso, a ação cabível aqui vai ser uma ação de embargo de terceiro. Mais uma vez, por favor, lembrem, meus amigos, embargo de terceiro, autor é embargante, réu é embargado. Não é autor e réu, não é apelante apelado, não é agravante agravado, é autor e réu. Embargo de terceiro, embargante, embargado, tá? Embargo, execução, embargante, embargado. Execução, exequente, executado. Apelação, apelante, apelado. Agravante, agravo de instrumento, agravante, agravado. Mandado de segurança, impetrante e... Impetrado, não. Impetrante e autoridade coatora. Tá? Impetrante e autoridade coatora. E por aí vai, tá? Habeas corpus, impetrante e autoridade coatora também, tá? Então, vamos lembrar disso. Esse erro de terminologia faz perder ponto. É importante na prova da ordem você saber identificar a peça, tá? Porque já é um pontinho que você ganha. Acertar a peça já dá um pontinho ali, sabe? Que às vezes te ajuda. Você vai bem nas perguntas, pô, acertou as perguntas, eventualmente tua peça não saiu perfeita. Você estava nervoso, esqueceu, falou, pô, será que o Paulo Papini falou que era embargante ou você falou que era exequente? Ou falou que era autor e réu? Ou falou que era autor e réu sempre? Pô, eu falei 300 vezes aqui. Mas eu sei que na hora da prova, não vou falar o termo, mas como é que é, né? Não sai, não passa nem Wi-Fi, né? Eu sei, já fiz a prova da ordem, meus amigos, então tem que falar isso daí pra mim, tá? Quem pode propor embargo de terceiro? Parágrafo 1 do artigo 674. Terceiro,
Quem pode propor? Proprietário, inclusive o fiduciário, tá? Inclusive o fiduciário. O que é o proprietário fiduciário? O que é o proprietário fiduciário? Lei de alienação fiduciária. Você compra o imóvel junto e o banco financia esse imóvel para você. Você passa a propriedade desse imóvel para o banco, tá? E o banco passa a ser proprietário fiduciário do imóvel, você passa a ser o devedor fiduciante. Tá legal? Acho que não vai cair isso na prova. Mas o proprietário fiduciário pode propor embargo de terceiro. Qual que é a situação? Penhorar no carro, penhorar no apartamento, mas está financiado junto ao banco. O banco fala, opa, peraí, esse apartamento é meu. Esse apartamento é meu. Você pode penhorar os direitos que ele terá ou tem sobre o apartamento. Quem que é considerado terceiro para os embargos de terceiro, para o juizamento dos embargos de terceiro? Isso é importante porque já caiu na prova da ordem. Se eu não me engano, foi 28º exame, ou 29º, agora não vou lembrar. Cônjuge ou companheiro. Então o que acontece? Marido e mulher estão casados, compraram juntos um apartamento de 500 mil reais. O marido pegou, calculou, fez um negócio errado e ficou devendo 500 mil reais. Daí o juiz vai, e imagina que o apartamento está só em nome do marido. O juiz vai e penhora o apartamento. Não, meu amigo. Eu sou esposa dele. Eu comprei esse imóvel junto com ele. Eu já estava casada com ele. Esse imóvel é metade meu. Eu quero defender a minha meação, tá? Isso já caiu no exame da ordem. Isso já caiu no exame da ordem. Isso costuma cair no exame da ordem, tá legal? Se não como prova prática, mas nas questões escritas. Inciso terceiro. O adquirente de bens cuja construção decorreu de decisão que declara ineficácia da alienação realizada em fraude de execução. Tá? É outra hipótese também. Inciso segundo, desculpa. Inciso terceiro. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração de personalidade jurídica de cujo incidente não faz parte. Entendeu? Porque hoje a lei fala que para desconsiderar a pessoa jurídica tem que existir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Daí, um dos sócios que nem, sabia de nada, ou um eventual comprador novo da empresa, acorda com a conta penhorada. Não, peraí, mas eu nem chamado fui para fazer parte disso daqui. Qual ação? Embargo de terceiro. Credor com garantia real para obter a expropriação judicial do objeto do direito real de garantia. Credor hipotecário. Credor fiduciário. Que é o que a lei fala já. Inclusive o proprietário fiduciário. Então você tem uma hipoteca em garantia sua. Ou o banco tem credor hipotecário de alguém. Esse alguém tem imóvel penhorado ou um carro penhorado. Tá? E daí, embargo de terceiro. Vocês sabem a diferença, aproveitar o ensejo, a diferença entre penhor e hipoteca? Respondam para mim depois, amanhã, quem responder certo, e não vale, confiar em vocês, tá? Eu vou dar de presente o meu livro Direito e Democracia, Ordem Constitucional versus Neoliberalismo, escrito em 2007, tá? Autografado, bonitinho. Mas não vale olhar na lei. Quem responder certinho, qual a diferença entre penhor e hipoteca, ganha o livro autografado, correio pela minha despesa. Mas tem que responder certinho. O presente vai para os 10 primeiros, tá legal? Bom, vamos lá. Vamos continuar sobre embargo de terceiro. O artigo 675 do CPC fala: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo, igual CPC de 73, sem nenhum drama. Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação ou da arrematação do imóvel. Sempre antes da assinatura da carta de arrematação. Assinou a carta de arrematação? Não pode mais. Imóvel adquirido em leilão.
a carta de arrematação não foi assinada. Até 5 dias depois do leilão, pode ser interposto o embargo de terceiro. Porque normalmente esse terceiro que vai interpor o embargo de terceiro, não vou falar, quase sempre esse terceiro descobre a existência do processo quando já está em fase de penhora. Tá? Então, por isso que a lei permite. Tá? Foi uma lei criada para atender, a lei sempre é criada para atender um problema social. Tá? Então, assim, certíssima a lei nesse sentido. Porque o terceiro descobre o problema na hora que está sendo penhorado, tá? Caso identifique, no parágrafo único, a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Interessante isso, hein? Se o juiz perceber que tem alguém que é terceiro, que tem legitimidade para embargar uma expropriação judicial, leilão, etc, 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 ele mesmo deve, e quando a lei fala para o juiz fazer algo, é que o juiz deve, não é a faculdade do juiz, se eu quiser eu faço, não. Você tem que fazer, amiguinho, ó. Você tem que fazer, tá legal? Isso não vai cair, porque não é prova de sentença, é prova de petição, mas pode cair como pergunta. Embargo de terceiro sempre é distribuído por dependência ao juízo que ordenou a construção e autuado em apartado. E é importante lembrar que daí vale para quem vai fazer a prova de trabalhista também. Eu posso até fazer um vídeo, se o pessoal quiser, de embargo de terceiro na trabalhista, apesar que, vou ser sincero, minha última ação trabalhista tem mais de 10 anos que eu fiz. Mas eu posso fazer. De embargo de terceiro na trabalhista, eu tenho uma relativa segurança para falar do caso. No caso de construção realizada por carta, o embargo será oferecido no juízo deprecado. Deprecado, quer dizer, você penhorou um imóvel, você é credor de um réu em São Paulo, mas o réu tem, sei lá, ele tem um imóvel em Santos. Você foi e penhorou um imóvel de Santos, mas tem um terceiro que tem algum direito sobre aquele imóvel de Santos, tá? O juiz competente para conhecer dos embargos é o deprecado, não o deprecante. Vai, carta precatória, citatória, executória, etc. Juízo deprecante, terminologia, meus amigos, por favor. Terminologia correta não dá ponto, mas a incorreta tira ponto. Carta precatória, juízo deprecante, é o juiz que é o titular, que é o juiz que é o originário da ação, e o juízo deprecado é o juiz que tem que praticar determinado ato, ouvir uma testemunha, penhorar um bem, etc. Tá legal? Então, por favor, observar isso daí. O embate terceiro é no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Tá legal? Mas, como regra, é o juízo deprecado. Na petição inicial, o embargante faz prova sumária de sua posse ou de seu domínio. Quer dizer, o embargante, você pode propor embargo de terceiro hoje pelo locatário. Pelo locatário, tá legal? O embargante pode ser o locatário. Basta ter a posse, não tem que ter domínio, tá legal? Não tem que ter domínio. Não tem nem que ter um contrato de compra e venda, necessariamente. Um locatário já tem legitimidade. E da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O possuidor direto pode alegar também, além da sua posse, o domínio alheio. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído dos autos da ação principal. Tá legal? O que ele quer dizer com isso, a lei? Se o embargado tem procurador, tem advogado nos autos da ação principal, não tem que ter citação. É direto, tá legal? Se o embargado não tiver procurador, tá legal? É legitimado passivo o sujeito a quem o ato de construção aproveita, assim como o seu adversário no processo principal, quando a sua indicação do bem para a construção judicial, quando for sua a indicação do bem para a construção judicial, ok? Uma coisa importante de a gente falar de embargo de terceiro, meus amigos, é que a sucumbência, normalmente, o juiz tem fixado, com base no princípio da causalidade,
a quem deu origem à ação. E hoje em dia está sendo muito comum na justiça condenar-se o embargado em... Desculpa, condenar-se o embargante em verbas de sucumbência, mesmo quando ele ganha os embargos, tá legal? Eu já vi alguns casos assim. Diferentemente do Código de 73, hoje o juiz ele pode condicionar a liminar, uma tutela provisória dos embargos de terceiro ou suspender a execução à prestação de caução. No CPC de 73, a simples propositura dos embargos de terceiro já suspendia o processo, que muitas vezes era uma festa para advogado, tá? Você estava numa execução, você ia tomar o bem de alguém, sei lá, executando um contrato de locação do fiador. E na hora que ele ia perder o imóvel, pô, toda semana aparecia um terceiro ocupante do imóvel para entrar com o embargo de terceiro. E esse embargo era necessariamente suspenso por conta da sua simples interposição. Não é mais assim. Hoje o juiz precisa perceber que está tendo algum tipo de malandragem, ele pode falar, suspendo, com uma condição: quanto vale o imóvel, quanto que é o crédito, me apresentam bem como caução, tá? Senão não vou suspender não. Tá legal? Por fim, prazo de contestação dos embargos de terceiro é a regra comum de prazo, de todos os prazos no CPC. 15 dias, ok? Se não houver contestação, segue o procedimento comum após esse prazo. Contra embargos de credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente. Vamos tentar explicar. Às vezes eu leio um artigo de lei e já parto do pressuposto que você tem que conhecer isso como eu conheço, sei lá, porque eu trabalho com isso todo dia. Contra o embargo do credor com garantia real. Por favor, meus amigos, faz um favor para si mesmo, para mim também. Pega uma caneta e anota. Quem que é o credor com garantia real? José deve para João. José deve para João, tá? O João é credor de José. Ele está penhorando um imóvel do José. Só que o José é devedor do Banco Itaú, tem uma hipoteca. Tá legal? Então ele tem uma hipoteca. Quem que vai ser o embargado aqui? O João. O Itaú vai apresentar embargo de terceiro para falar: olha, tá aqui, hipoteca, contrato financeiro, tá? Contrato de débito bancário garantido por hipoteca, tá? Garantido por hipoteca, tem uma cédula de crédito bancária para pagamento de prestações em 10, 20, 30, 40, 50, tem até de 300 prestações, garantida por hipoteca, e o credor hipotecário sou eu, tá legal? Então daí, quem que era o credor, tá? Ele vai poder alegar o que? Olha, o nosso devedor comum é insolvente, maravilha, o devedor comum de vocês é insolvente. O título é nulo ou não obriga a terceiro. Qual que é a situação do título ser nulo ou não obrigar a terceiro? Por exemplo, venda de pai para filho. Venda de pai para filho pode ser nula? Pode. Ou então, hipoteca não registrada. Isso é muito comum. Contrato de alienação fiduciária não registrado, tá? O terceiro vai falar: meu amigo, você prestou dinheiro, fez um contrato de alienação fiduciária, só esqueceu do principal. Cadê o registro? Né? Não registrou. Que chato, que pena que você não registrou. Como é que vai fazer agora? O terceiro, a quem penhora o imóvel, vai falar: meu amigo, desculpa, como é que eu sei que não é fraude isso daqui? Ah, porque tinha uma firma reconhecida. Não, né? Não. Então, assim, uma hipoteca, uma alienação fiduciária não registrada, e eventualmente isso acontece até com carro, tá? Em tese, não obrigaria um terceiro.
Pode ser que caia essa pergunta? Pode. Interessante, uma questãozinha bacana. Uma questão bacana. Você está pelo proprietário, tá? Pelo proprietário fiduciário. Teu cliente não levou ao registro, porque é interessante isso, porque a lei de alienação fiduciária, ela não obriga a parte a registrar o contrato de alienação fiduciária. Você pode mandar um imóvel para leilão mesmo sem o registro, tá? Então, por isso que se costuma falar, os advogados imobiliaristas, como o meu amigo Scavone, quem não registra não é dono, quem não registra também não é credor, tá legal? Ou é credor, mas não vai ter a garantia. Então, meus amigos, quando você for advogar, você vai passar no exame da ordem, lembre disso. Registro sempre, tá ok? Ou se outra é a coisa da de garantia, tá bom? Se outra for a coisa da de garantia. Então assim, não, você está penhorando o imóvel da praia. O Itaú fala, não, mas eu sou credor dele também, hipotecário, mas do imóvel da praia? Não, do imóvel dele aqui em São Paulo. Amigo, tchau, para. Você é credor hipotecário de uma outra situação, não do imóvel que eu estou penhorando, tá? A tua hipoteca já está resguardada. Já está resguardada legalmente, tá bom? Finalmente, acolhido o pedido inicial, quer dizer, você venceu o embargo de terceiro. O ato de construção judicial indevida será cancelado com o reconhecimento de domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem, ou do direito ao embargante. Lembrando que daí a gente vai para o artigo 85 do CPC, paga custas hoje, paga sucumbência hoje, quem deu causa ao processo. Então eu já tive no escritório também, cliente meu, comprou carro, já tive os dois casos, cliente meu comprou carro e não registrou, tá? Não fez a comunicação de venda junto ao Detran. Ganhamos os embargos de terceiro e o juiz condenou o embargado a pagar custas e verba sucumbencial. Que vão pensar bem, não é justo, né? Como é que o embargado vai adivinhar que o devedor dele vendeu o bem para alguém? Não tem como, né? O mais comum de você ver hoje, já tive caso no escritório assim também, o juiz julga procedente os embargos de terceiro e condena o embargante a pagar custas e honorários advocatícios. Por quê? Porque a desídia dele de não registrar um contrato, ou de não registrar, ou de não fazer a comunicação de venda, foi o que deu causa à ação judicial. Por quê? Se o embargado soubesse, não, ele já vendeu o carro, vou pedir a penhora do quê? Ele nem pediria a penhora. Mas como ele não registrou, como ele não fez a comunicação de venda, ele não deu condição ao embargado de saber e, no final das contas, quem deu causa aos embargos de terceiro foi ele próprio. Então é uma situação que existe no direito brasileiro de, eventualmente, a parte ser vencedora de um processo, só que, mesmo vencendo o processo, ela tem que pagar custos honorários. Existe essa possibilidade no direito brasileiro, tá legal? Depois eu falo especificamente sobre isso no outro vídeo. Meus amigos, por hora é isso, meia hora de vídeo, ficou grandinho, né? Até o próximo vídeo, grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!